Era uma manhã abafada de terça-feira quando o alarme soou no quartel. O barulho estridente rompeu o silêncio da cidade, e em poucos segundos, os bombeiros já corriam para o caminhão. Entre eles estava Eduardo Nogueira, um veterano de 38 anos, conhecido por sua calma em meio ao caos. Tinha o olhar cansado de quem já viu demais, mas ainda carregava no peito a chama da vocação. O rádio transmitia a emergência: prédio administrativo do governo em chamas, possível colapso da estrutura, múltiplas vítimas. Eduardo ajustou o capacete, olhou para o parceiro e disse apenas: "Hoje, a gente vai precisar de fé." O caminhão rompeu o trânsito com a sirene ecoando pelas avenidas. Quando chegaram, o fogo já consumia metade do prédio. Fumaça negra cobria o céu, e o calor era tão intenso que fazia o asfalto vibrar. Policiais tentavam conter curiosos, enquanto gritos de desespero vinham de dentro. Eduardo foi o primeiro a entrar. Subiu os andares entre labaredas que pareciam vivas, engolindo tudo. No quarto andar, encontrou um segurança caído, tossindo. Levou-o até a janela, abriu uma rota de fuga e continuou. De repente, ouviu um grito fino, infantil. Uma voz pedindo socorro, o tipo de som que fura o coração. "Tio! Socorro! Eu tô aqui!" Eduardo virou-se. O fogo vinha de todas as direções. A menina estava presa embaixo de uma mesa, com uma mochila rosa e o rosto coberto de fuligem. Ele se ajoelhou, puxou o pedaço de madeira que a prendia e a pegou nos braços. No rádio, uma nova ordem ecoou: "Todos os documentos da repartição do segundo andar devem ser salvos. É prioridade do governo." Eduardo olhou para cima. O fogo já ameaçava o teto. Pensou rápido. Ou seguia a ordem e tentava salvar as pastas de arquivos, ou levava a menina para fora. Escolheu o coração. Correu pelos corredores em chamas, protegendo a criança com o corpo. Uma explosão fez o chão tremer, mas ele não parou. Saiu pela entrada lateral, desabou de joelhos e sentiu o ar frio bater no rosto. A menina chorava, viva. A multidão aplaudiu. As câmeras filmaram. Enquanto ele tentava recuperar o fôlego, o rádio chiava: "Nogueira, por que não cumpriu a ordem?" Ele olhou para a menina e apenas respondeu: "Porque vidas não têm protocolo." Confiança do comando. Eduardo ficou em silêncio. O comandante continuou: "Os documentos daquele prédio eram de valor estratégico para o Estado. A sua insubordinação causou danos irreparáveis." Ele respirou fundo e respondeu com calma: "E se fosse sua filha, comandante?" A sala ficou muda. Mas a decisão já estava tomada. Ele foi suspenso até o fim das investigações. Lá fora, repórteres o cercavam. "Por que o senhor desobedeceu?" "O governo diz que o senhor colocou a operação em risco." "O senhor se arrepende?" Eduardo apenas disse: "Eu não salvo papel. Eu salvo pessoas." Nos dias seguintes, virou símbolo nas redes sociais. Hashtags como #Herói de Verdade e #Justiça por Nogueira se espalharam. Mas, nos bastidores, as autoridades queriam puni-lo em silêncio. Enquanto isso, a menina, chamada Lívia, de 7 anos, estava no hospital se recuperando. Sua mãe procurou Eduardo para agradecer. Ele foi visitá-la discretamente, sem câmeras, sem imprensa. A mulher o abraçou chorando. "Disseram que o senhor foi punido por salvar minha filha?" Eduardo sorriu, com um brilho amargo no olhar. "Às vezes, a gente paga caro por fazer o que é certo." A suspensão virou demissão. O ofício veio em envelope fechado, com a assinatura fria do alto escalão: "Desvio de conduta em operação crítica." Eduardo entregou o uniforme, o capacete e as botas que o acompanharam por 15 anos. Saía do quartel pela última vez, sob olhares silenciosos dos colegas. Alguns desviavam o olhar com medo. Outros o abraçavam às escondidas. Do lado de fora, repórteres esperavam. Ele não quis falar. Apenas olhou para o prédio do quartel e murmurou: "A chama que apaga um incêndio não apaga a consciência." Nos meses seguintes, tentou seguir a vida. Virou segurança de condomínio, depois motorista de aplicativo. Mas o nome Nogueira ainda ecoava. Alguns o chamavam de herói. Outros, de traidor. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou uma carta anônima na porta. Dentro, um recorte de jornal e uma mensagem escrita à mão: "Você escolheu a menina certa. Continue lutando." Ele guardou a carta na gaveta, mas algo nele reacendeu.
decidiu visitar o local do incêndio, agora em ruínas. Caminhou entre os escombros e viu uma flor crescendo no meio do concreto. Parou, olhou o céu e sorriu. Ali, percebeu, talvez o fogo não tivesse destruído tudo. Talvez tivesse purificado algo. Senhor Eduardo, minha filha quer ver o senhor de novo. Ele foi até a escola pública, onde a menina estudava. Quando chegou, viu um cartaz feito por crianças. Heróis não usam capa, usam coragem. Lívia correu até ele e o abraçou forte. Eu quero ser bombeira igual você. Eduardo se ajoelhou, emocionado. Então promete que vai sempre escolher o que o seu coração mandar. O diretor da escola o convidou para dar uma palestra sobre coragem e ética. Ele aceitou. No dia, o auditório estava lotado. Eduardo subiu ao palco simples, olhou para aquelas crianças e disse: um bombeiro não é só quem apaga fogo. É quem se recusa a deixar a alma apagar. Às vezes, o mundo vai te mandar salvar o que é errado. Mas só você pode decidir o que vale mais, uma ordem ou uma vida. As palavras ecoaram. Alguns adultos choraram. Jornalistas gravaram. E sem que ele percebesse, aquele discurso viralizou novamente. O país inteiro voltou a falar dele. Meses depois, o novo governador assumiu o cargo. E, pressionado pela opinião pública, anunciou em coletiva: reintegraremos o bombeiro Eduardo Nogueira ao Corpo de Bombeiros, com todas as honras. Heróis não devem ser punidos. Quando ouviu a notícia, Eduardo estava em casa, consertando a bicicleta velha da filha. Sorriu, mas não comemorou. Sabia que aquilo não era sobre ele, era sobre o que ele representava. No dia da reintegração, o quartel inteiro o aplaudiu. Ele recebeu o novo capacete das mãos do comandante e ouviu as palavras que esperou por tanto tempo. Bem-vindo de volta, Nogueira. Ele olhou para o público e viu, na primeira fileira, a pequena Lívia com um desenho nas mãos, ele segurando uma mangueira de fogo e ela ao lado, com um coração gigante pintado de vermelho. Eduardo ergueu o capacete, respirou fundo e disse: o fogo destrói, mas também revela. Foi no meio das chamas que eu descobri quem eu sou. A multidão aplaudiu. O sol se punha atrás do quartel, tingindo o céu de laranja, a mesma cor das chamas que um dia tentaram apagá-lo. Mas agora, a chama estava dentro dele. E essa, ninguém mais poderia apagar.